Ou ir para a cama com um ótimo humor e acordar. Algumas vezes, quando eu vou dormir, eu estou me sentindo bem fisicamente e quando acordo, eu não estou mais. Fico pensando, o que aconteceu à noite? Eu não entendo. Mas eu aprendi que se nós vivíssemos pelos nossos sentimentos, certamente poderíamos escrever em nossas vidas destruído, manipulado e controlado pelo inimigo. Porque as emoções são o inimigo número 1 do cristão. Mais do que tudo, as pessoas falam para as outras como elas se sentem. Nós precisamos decidir algumas coisas nesta conferência. Se nós vamos crer no Deus da Bíblia ou o Deus com D minúsculo dos nossos sentimentos. Sentimentos não é Deus, mas algumas vezes nós fazemos deles o nosso Deus. Eu quero dizer com isso que nós nos prostramos a eles. Obedecemos os nossos sentimentos e fazemos o que eles nos mandam fazer e, na verdade, nossos sentimentos não falam a verdade. Eles querem nos usar e nos manipular, nos controlar. Temos que aprender o que a palavra de Deus diz e temos que acreditar na palavra acima dos nossos sentimentos. Algumas vezes nós cremos no que sentimos mais do que cremos na palavra. Você vai entender melhor o que eu quero dizer na próxima mensagem. Tem pessoas que, se não sentem a presença de Deus, pensam que Ele não está aqui. Se elas sentem que não romperam enquanto estavam orando, elas creem que não receberam o rompimento. Muitas vezes nós não cremos no que nós não sentimos. Muitas vezes você não crê no que não está sentindo. Então vamos. Hebreus 4:12. Diz que nós precisamos aprender a dividir alma e espírito. Diz assim: a palavra de Deus é viva e cheia de poder. É ativa, operante, energizante, efetiva. É mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra dividindo a linha da alma e do espírito. A Bíblia Amplificada diz: o sopro da vida, a alma e o espírito imortal juntas, medulas, as partes mais profundas do nosso ser. Expondo, verificando e analisando para um propósito de simplicidade, a versão King James diz: só a palavra de Deus, somente a palavra de Deus pode nos ajudar a dividir a alma e o espírito. O que isso quer dizer? Só a palavra de Deus pode nos ensinar a reconhecer o que é de Deus e o que é nosso. A alma é minha. Deus é Deus. Mas a alma sou eu. Sua alma é você. Você tem o Espírito. Quando você nasce de novo, Pai, Filho e Espírito Santo vêm habitar no seu espírito. Pelo poder do Espírito Santo. Mas você ainda é você. O alvo é aprender como ser guiado, levado e controlado pelo Espírito de Deus que está em você. E em mim, mas para isso acontecer é necessário que uma obra seja feita nas nossas almas. O que é a minha alma? A minha alma é a minha mente, minha vontade, minhas emoções. A mente me diz o que eu penso, não o que Deus pensa. O Espírito Santo dentro de mim deseja me falar o que Deus pensa. Mas eu preciso aprender a ser sensível ao Espírito para que isso aconteça. A maioria das pessoas são carnais e isso significa que elas vivem pela alma. Se tem uma coisa que nós precisamos ser ensinados na igreja, está no que diz em Hebreus 4. Como dividir a alma e espírito. Como saber o que é de Deus e o que é de mim mesma. Minha mente me diz o que eu penso. Minha vontade me diz o que eu quero. Minhas emoções me dizem como eu me sinto. Geralmente, nós vivemos por muito tempo nesse nível raso de carnalidade, e por raso me refiro à carne. Nosso espírito se encontra no profundo do nosso ser. Nessa tarde eu quero te mostrar uma passagem que Jesus desafiou os discípulos a irem às profundezas. Ele estava usando um exemplo de pesca em águas mais profundas para poderem pescar mais peixe. Mas nós vamos usar isso para um propósito espiritual aqui, porque eu acredito que isso seja uma figura espiritual do que estava acontecendo naquela expedição de pesca.
Temos que dizer para as pessoas hoje: venham às profundezas do Espírito. Saia do nível raso de carnalidade e do nível raso de viver pelo que você quer, pensa e sente. E se prepare para uma pesca de bênçãos, incluindo tudo que está disponível pelo derramamento da presença de Deus na sua vida, para que Ele supra as suas necessidades financeiras do dia a dia. Deus quer te abençoar em todas as áreas. Ele quer que você o escute. Ele tem segredos e mistérios reservados para você. Tem revelações sobre sabedoria e conhecimento. Ele quer que você conheça Ele, o poder da sua ressurreição, conheça os seus caminhos e seja uma bênção para as outras pessoas. Ele quer que você seja saudável. Ele quer que você tenha prosperidade, criatividade. Mas você não encontrará isso no nível raso do que você deseja, pensa ou sente. Vocês estão entendendo? Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu sinto. Escuta aqui, escute a si mesmo, escute as outras pessoas. Escute a si mesmo. É isso que nós falamos o tempo todo. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu quero, eu sinto, eu penso. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso. Deixa eu te falar o que eu penso, deixa eu te falar o que eu sinto. É assim que eu me sinto, é o dia inteiro, 7 dias por semana. Robô, robô. Todo lugar que eu vou querem que eu faça o meu robô. Talvez. Eu não estou com vontade de fazer agora. Eu não acho que seja uma boa ideia, eu não quero fazer. Então, a não ser que Deus me fale para fazer, eu não vou fazer. Talvez mais tarde, mas o que eu quero dizer: nós vivemos neste reino do que eu quero, eu penso, eu sinto. E quando estamos presos demais a isso, nós perdemos a vontade de Deus para nós. Vamos abrir um pouquinho João capítulo 5, verso 30, porque eu quero te mostrar uma coisa tremenda. Eu estava pensando nessa passagem hoje. Na verdade, eu estava orando a respeito da minha própria vida, porque eu quero muito deixar de tomar as minhas decisões e deixar que Deus decida tudo por mim. Essa é a nossa tarefa como cristãos. Decidir o que Deus decidiria, porque, olha, mesmo Deus querendo uma coisa, Ele não poderá cumprir isso na terra se nós não estivermos de acordo com Ele. Porque Ele diz: eu coloco diante de você a vida e a morte, escolha. Deus nos dá livre-arbítrio. É por isso que nós fomos feitos à imagem de Deus, porque nós temos uma escolha. Nós não somos marionetes amarrados a uma corda e forçados a fazer as coisas. Deus tem uma vontade para cada um de nós e Ele tenta nos guiar, nos levar e nos mostrar gentilmente e docemente pelas partes mais profundas do nosso ser. Ouvir a Deus tem mais a ver com conhecer. Somente conhecer a doce voz que você ouve e sabe que está certo e o que está errado. Você sabe qual tipo de conversa você pode conversar, qual tipo de conversa você não pode conversar. Você sabe que as pessoas me dizem o tempo todo: eu sei que eu não devia fazer isso, mas... Gente, que coisa mais estúpida! Eu sei que eu não devia fazer isso, mas... Sei que não devia comer isso, mas... Sei que não poderia gastar esse dinheiro, mas... Eu sei que não devia falar isso para essa pessoa, mas... Vamos, eu estou vendo algumas pessoas lá em cima. Vocês estão saindo só porque estão perto da porta? E geralmente, mesmo quando falamos isso, nós sabemos... Lá no fundo, bem no fundo, existe um conhecimento. Mas nós precisamos aprender a viver com isso. E não ignorar isso. E continuar fazendo o que nós queremos fazer a si mesmo. Posso te contar o segredo? Este é um segredo espiritual. Você nunca poderá tomar uma decisão errada e alcançar um resultado certo. Amém? É isso que os jogadores estão sempre fazendo. Eles acham que podem arriscar. Talvez eu vença, talvez eu perca. Deus não está à procura de jogadores, Ele